Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão, é domingão de reapresentação, os trabalhos serão retomados na Toca da Raposa 2, o que vem pela frente, uma semana até o duelo decisivo contra o América, aliás os dois próximos jogos do Cruzeiro, vou trazer até um comparativo aqui com as equipes que estão realmente nesta briga, na parte de baixo da tabela, teve jogo ontem finalizando a rodada, o que tem pela frente, enfim, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste domingão, finalmente Cruzeiro voltando a treinar depois de 2 dias aí de folga, começando a pensar no América antes do Cruzeiro. O América tem um jogo nessa segunda-feira, decisivo para o América também, decisivo para o Vasco, é a partida adiada e eles vão completar ali aquele número de jogos para ninguém ficar com jogo a menos, então o América recebe o Vasco neste domingo. Aliás, nesta segunda-feira, melhor dizendo. Aliás, neste domingo tem a reapresentação do Cruzeiro. Vamos trazer aqui a tabela para mostrar quem tem jogo a menos também, para ficar tudo certo. Botafogo é o líder, 51 pontos. Palmeiras o segundo, 44. Grêmio o terceiro, 43. Red Bull Bragantino o quarto, 42. Fluminense o quinto, 41. Sexto, Atlético Paranaense com 40, sétimo, Flamengo com 40, oitavo, Fortaleza, 38 pontos, em nono, Atlético Mineiro, 37, e aí do décimo para baixo tá todo mundo na briga, meu. Corinthians venceu o líder Botafogo, foi a 30 pontos, é o décimo, 11º Cuiabá, 29, 12º Cruzeiro, 29, 13º Internacional, 29, 14º São Paulo, 28 pontos, 15º o Goiás com 26 pontos, o São Paulo aí tem um jogo a menos, hein? Tá com 23, a tabela aí do perfil Brasileirão, ela está errada, São Paulo tem 23 porque joga esta partida contra a equipe do Coritiba, jogo no meio da semana. Então São Paulo 28, Goiás é o 15º com 26, Bahia é o 16º com 25, primeiro da zona de rebaixamento, o Santos tem 24 pontos em 24 jogos. Vasco 18º, 23 pontos, 23 jogos. 19º América, 17 pontos, 23 jogos. E 20º, o Lanterna, o Coritiba, com 14 pontos. América e Coritiba aí numa situação bem complicada. Se o América não vencer o Vasco, dificilmente terá condição aí de se recuperar. Então tá aí a tabela. Agora eu quero trazer aqui dados interessantes, porque eu vi até muita gente comentando, a turma de baixo tá reagindo. Tirando o Vasco, galera, posso dizer aqui que tá todo mundo no mesmo balaio. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, 1 vitória. Cuiabá, nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, 1 vitória. Internacional, nos últimos 5 jogos, 1 vitória. São Paulo, nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Goiás, nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Bahia, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias. Só que a situação estava mais complicada. Santos, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Vasco, aí sim, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. América, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Campanha quase ali igual a do Cruzeiro. E o Coritiba, nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. Então, reagindo mesmo, o Vasco, uma melhora. Bahia, Santos fez 6 pontos, Cruzeiro fez 5 em 15, Santos fez 6 em 15, Bahia fez 7 em 15, o América fez 7 em 15, então tá todo mundo nesta briga aí e em condições iguais. O importante é, o Cruzeiro tem 2 decisões pela frente, precisa reagir. América
e Cuiabá. Esses jogos, eles precisam ser encarados da melhor forma possível, porque o Cruzeiro precisa, no mínimo, de 4 pontos nestas duas partidas. O ideal, 6 pontos para dar uma respirada nesta parte de baixo na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Domingo de reapresentação, o time volta aos treinamentos então na Toca da Raposa 2 e começa essa preparação para o jogo do outro domingo contra o América às 4 horas da tarde no Mineirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!